Hoje estou completando 27 anos de idade e o que eu aprendi depois da casa dos 20 anos, depois dos 25 anos, estou próximo dos 30 e, e vou falar para vocês um pouquinho do que eu aprendi até agora. Antes de iniciar o vídeo, eu convido a você a se inscrever no canal, curte, compartilha e ativa o sininho para ficar dentro dos próximos vídeos e também me ajudarem a crescer no canal, tá? E vou bater um papo com vocês aqui para falar, né, sobre, né, no meu aniversário, né, como eu tenha passado hoje. Galera, depois dos 25 anos, né, para ser mais exato, parece que, sei lá, tudo vai mudando, sabe? Principalmente em você. Você vai aprendendo várias coisas. Uma delas, que é a lição de vida que eu aprendi, é a dizer não. Não para várias situações que você sabe que não vai fazer bem para você. E antes era uma pessoa que dizia assim para tudo, né? Mesmo que eu sei que vai me afetar, né? Vai me prejudicar, que vai, né, me abalar, ou algo do tipo, que vai mexer com o meu sentimento, eu dizia assim para tudo. Pessoas pediam um favor para mim, né? Eu falava assim, sabe? Eu sempre fiquei disposto de ajudar a pessoa, né? Só que eu percebi que assim as pessoas me faziam de besta, né? Porque quanto mais você diz sim, mais besta a pessoa faz com você, entendeu? Né? E eu depois que eu comecei a dizer não para a maioria das coisas, né, já fiquei mais, vamos dizer, aliviado, né? Fiquei mais leve. Entende? Que isso daí é uma lição de vida para mim, porque até meus 25, né, até mesmo ano passado eu dizia assim para a maioria das coisas. E hoje em dia, meu, o que eu sei que não vai fazer bem para mim, né, uma coisa que eu não vou concordar, eu falo não. Porque eu zelo pela minha paz, entende? Então, quando eu dizia assim para a maioria das coisas, eu não estava tendo paz comigo mesmo, né? Que nem, ó, hoje eu trabalhei. Infelizmente na empresa que eu trabalho não tem, né, day off que eles falam, que é folga no aniversário. E trabalhei, né, normal. Nem todo mundo sabia que era meu aniversário, principalmente, né, o rapaz que é o líder. E hoje foi um pouco corrida no serviço, né? Então eu falei, meu, hoje eu vou trabalhar em paz, né? É meu aniversário, né? Já é mais um ano, né, que se inicia um ano de vida. E ele me chamou para poder fazer hora extra, né, para ficar até mais tarde. Mas antes de falar desse assunto, a empresa que eu trabalho, a gestão, ela é muito bagunçada, galera. É tudo mal planejado. Não é falando mal, galera, mas infelizmente é a verdade. É tudo mal planejado. As coisas que, tipo assim, é tudo do jeito deles. Você tem, me fala, compromisso para poder ir ou resolver alguma coisa. Não importa. Eles vão chamar pra você para fazer a hora extra, para ficar até mais tarde. E no final do turno, que no caso aconteceu hoje. Faltava o quê? 10 minutos para ir embora. O rapaz perguntou para mim se eu poderia ficar até mais tarde. Eu falei que não, que eu ia resolver minhas coisas. E realmente, eu cheguei aqui em casa, eu comecei a fazer minhas tarefas, né? Comecei a fazer a manutenção do meu carro, que eu inclusive eu terminei, foi o quê? Terminei lá quase 6 horas da tarde. Acabei de tomar meu banho, né? E tô cansado e amanhã tem que trabalhar novamente, entendeu? Então, se eu ficasse até 16 horas, eu chegava aqui em casa, como é que eu ia fazer as coisas? Eu ia só finalizar o quê? 8 horas da noite para acordar às 4 da manhã, então não faz sentido. Em pleno meu aniversário ainda, meu, né? Então eu falei que não, meu. Por isso que hoje em dia eu falo não e com clareza. Antigamente eu ficava preso, sabe? Tipo assim, um não queria sair, só que você ficava com receio, sabe? Tipo, e se eu chatear a pessoa, né? Ou se eu magoar, né? Hoje em dia que nem eu falei, galera, eu zelo muito pela minha paz, entendeu? Quando eu falo não, é ponto final.
entendeu? Porque eu sei o que é bem para mim, né? Então, isso daí foi uma das coisas que eu aprendi, tá? Na vida, depois dos 25 anos. Uma coisa também que eu aprendi, galera, sobre a questão das pessoas, que eu já comentei em outros vídeos, né? E falo novamente, tá? A pessoa não quer nem saber de você, tá? Principalmente parente seu, tá? São poucos que vão poder te ajudar, parabenizar, né? E assim, cada ano que passa, galera, poucas pessoas vão, né, me dando parabéns quando eu faço aniversário, ou até mesmo quando eu vou conquistar alguma coisa. É uma coisa assim, galera, que eu não ligo, tá? Eu realmente não ligo. Mas é uma coisa que eu percebo que cada ano que passa, menos gente vai te dando os parabéns, né? Enfim, mas para te criticar, né? Sei lá, ou cuidar sua vida, é muita gente, galera, muita gente mesmo, entendeu? Então é uma coisa que eu aprendi também. Pessoas, entendeu? Vai acabar sendo sua vida. Nem todo mundo fica sempre na sua vida, entendeu? Então é uma coisa que eu aprendi. Outra coisa também que eu aprendi, galera, é a questão de amizade, tá? Cada ano que passa, você vai perdendo amigos, tá? Amigos, entendeu? Entre aspas. É, pessoa que você conhece já há 1000 anos, sabe? 10 anos, entendeu? E a pessoa, vamos dizer, a pessoa começou a namorar ou casou e, sei lá, não te mandei nenhuma mensagem para saber se você tá bem, ou nem mandou uma mensagem para poder, ou vamos se encontrar, bater um papo, a gente nunca mais se viu, né? Né, galera? Reciprocidade, hoje em dia tá em falta isso, entendeu? São poucos, galera, muito poucos amigos que eu converso, entendeu? Que já tem tempo já, né? Alguns assim, que eu posso até contar nos dedos. É, dois que eu falo assim, que troco ideia, toda vez vem aqui na frente de casa, para poder conversar, e são casados, entendeu? Então, assim, galera, eu sei que todo mundo tem sua vida, tem sua correria, mas é, não vai, você não vai perder tempo da sua vida se você parar para trocar ideia pelo menos uns 10, 15 minutos, entendeu? Então, é uma coisa também que eu parei de correr atrás, entendeu? Que isso também foi uma das coisas que eu aprendi na vida. Eu era uma pessoa que preservava muito pela amizade, né? Sempre quis ter as pessoas perto de mim. E hoje em dia, né, como eu zelo pela minha paz, então eu prefiro ficar sozinho do que ficar com pessoas que dizem que é ser amigos, que é ser próximo de mim, entendeu? Então, eu faço questão de não correr atrás, né? Já corri atrás de muitas pessoas antigamente e eu só quebrava a cara, entendeu? Só quebrava a cara, né? Para não falar o português claro, né? Mas só, entendeu? Então, uma das coisas também que eu aprendi na vida é não correr atrás das pessoas, entendeu? E também, galera, uma coisa que eu aprendi também, depois dos 25 anos, é você valorizar o seu tempo, tá? Que nem eu falei, hoje não fiquei na hora extra, é muito difícil de eu ficar na hora extra hoje em dia, porque já me matei várias vezes em outras empresas, tá? Não fui valorizado e eu só perdi meu tempo. Chegava em casa cansado, não dava atenção para a minha família, entendeu? O tempo vai só passando. Os nossos pais vão envelhecendo, entendeu? E nós não somos eternos aqui na Terra, então a gente tem que valorizar, aproveitar todo o tempo possível para poder a gente aproveitar com a nossa família, entendeu? E aqui, ó, eu moro com a minha avó já é uma senhora de idade, né? E minha mãe trabalha bastante, entendeu? Então, são pessoas muito importantes na minha vida, entendeu? Então eu tenho que me dedicar todo o meu tempo para eles também, entendeu? Porque minha vida não é só trabalho, né? Trabalho que eu digo assim, trabalho que você sabe que não vai ter retorno para você, entendeu? É um problema que você está resolvendo dos outros e não o seu, né? Isso aí é diferente. E você também tem que separar as coisas. Quando você trabalha para você mesmo, você tenta separar um tempo para você, né? Principalmente, cuidar de você e aproveitar com a sua família. Enquanto você trabalha para os outros, você não consegue fazer nenhum dos dois. Então, eu comecei a valorizar meu tempo, entendeu? Quando eu vejo que eu preciso de tempo para poder aproveitar minhas coisas, né?
eu falo não e ponto final, né? E é isso. Então, essa é uma das coisas principais que eu aprendi na vida. E eu creio que você vai concordar comigo, né? Se você passa por isso. E você que tem mais de 25 anos vai concordar também, tá? Do que eu tô falando. Então, galera, é isso que eu venho trazendo para vocês, tá? Esse é um bate-papo. Espero que vocês concordam comigo. E agradeço vocês por ficar comigo até o final deste vídeo, tá? Um vídeo rápido, né? Só apenas para bater um papo. E eu vou ficando por aqui, tá? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.